Oi, gente, eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciante e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia. Não esqueça de verificar se você realmente é inscrita no canal. E se você já for inscrita, dá uma olhadinha, verifica se o sininho está acionado, tá? Porque agora eu vou dar umas incertas em outros dias que não sejam esses dias normais de passo a passo. Eu vou, em um outro dia na semana, eu vou dar uma aparecida aqui no canal para bater um papo com vocês, falar sobre técnicas, falar sobre vendas, tá? Falar sobre coisas que são dúvidas de vocês. Então, aproveitem também nos comentários, coloquem as dúvidas de vocês. Qualquer tipo de dúvida, gente, de técnica, de instrumento, de equipamento, de onde comprar, como vender, qualquer tipo de dúvida, porque é nesse dia extra que eu vou solucionar, tá? Nós estamos começando um kit de jogo de banheiro, tá? Esse nosso kit nós vamos vender o kit com 3 peças, tá? A capa da tampa do vaso, a capa da descarga, né, do vaso que é acoplada, e o tapete, tá? O tapete um só, um grande, tá? Nós vamos fazer esse jogo de banheiro, ele todo, com técnicas de patchwork, tá? Nós vamos aproveitar os retalhos que tem em casa para fazer essa técnica aqui, que é o triângulo perfeito. É uma técnica fácil de fazer. Eu sei que muitos vão falar assim, Glace, patchwork, nós estamos iniciando. Gente, não existe limites para se aprender alguma coisa, tá? E tudo é uma questão de prática. É você fazer, errou, faz de novo, tá? As primeiras, é claro que esse jogo de banheiro, o forro dele é todo em jeans. O jeans é ótimo para esse tipo de coisa, tá? Ó, eu comprei aquele jeans bem básico, foi R$15 o metro do jeans. É um jeans bem básico, um jeans sem elasticidade, tá? Eu espero que vocês gostem. Hoje nós vamos fazer a nossa capa, tá? Essa capa aqui precisa de um molde e eu vou ensinar vocês a tirar o molde através da tampa do vaso. Então, gente, tá? Para fazer essa nossa capa da tampa do vaso, nós vamos precisar de um molde. Se você já tem um joguinho de banheiro na sua casa, você pode fazer por ele, tá? Beleza, tá fácil. Se você não tem, eu vou ensinar vocês como fazer o molde para a tampa do vaso de vocês, tá? Vocês vão pegar uma cartolina comum, vão colocar no assento de vocês e vão fechar a tampa. Fechando a tampa, vocês vão fazer o contorno bem rente a ela. Fez o contorno, vai ficar assim, esse moldezinho aqui da primeira curva, tá vendo, ó? Tá? Aí não vai cortar ainda não, porque nós vamos ter que fazer uma margem de 2,5 centímetros. Então, o que você vai fazer? Ó, aqui é o risco que eu fiz na minha tampa, tá? E aqui eu marquei, ó, 2,5 centímetros e fui marcando. Depois eu fui juntando esses pontos. Mas você vai fazer isso só nessa parte arredondada. Aqui em cima, na base, não vai fazer, tá? Aí você já tem a sua capa, o seu molde da capa do vaso sanitário com o tamanho ideal. Esse aqui é o tamanho padrão, tá, gente? A minha tampa do vaso é uma tampa padrão, essas arredondadas.
Mas hoje em dia eu tenho tampas quadradas, tem tampas que são muito gordona, puxoada. Então, o ideal é vocês fazerem, se for fazer para vocês, vocês verificarem qual é o tipo de tampa do vaso que vocês têm. Essa aqui é o tamanho padrão. Quando a gente vai vender a pronta entrega, geralmente a gente faz assim, tamanho padrão, tá? Agora, se a pessoa tem uma tampa de vaso específica, ela vai encomendar para a tampa do vaso dela, tá? Essa daqui é tamanho padrão. Aí o tamanho vai ficar assim, ó, gente. Daqui da base até aqui embaixo, 45 centímetros, tá? Daqui do meio para cá, 43 centímetros e meio, ok? Aqui, essa base aqui, ó, daqui a aqui, 32 centímetros e meio, tá? Essa margenzinha aqui, ó, daqui para cá, você, a hora que você vai aumentar, é 2 centímetros e meio que você aumenta. Por que esses 2 centímetros e meio? A gente não vai precisar de grandes margens de costura, porque nós vamos fazer o acabamento com viés. Então, não vai ter uma sobreposição, não vai ter que desavessar nem nada, não vai ser uma margem grande. Mas as tampas do vaso, geralmente, elas são um pouquinho altinhas. Então, isso aqui é justamente para encaixar direitinho, tá? Esses 2 centímetros e meio. Ela, gente, encaixa perfeito, tá? Para fazer para esse tamanho aqui, eu estou utilizando aqui três tipos de tecido, tá? Estou usando esse e esse aqui, tá? Esses 3 tipos de tecido. Eu cortei quadrada de 15 centímetros. 15, 15, tá? Então, você vai cortar quadrados de 15 centímetros com o tecido na escolha que vocês quiserem. Como vocês viram aí na foto, vocês podem observar que eu utilizei 3 cores. 2 cores que se combinam na cor, mas com estampas diferentes. Poderia ser estampa mesmo, ou, como eu fiz aqui, ó, um é poazinho, que eu amo, e outro é um chevron, que é um zigue-zague, tá? E o terceiro tecido, ele vai ser o tecido base. O que é o tecido base? O tecido base é o tecido que vai dar o contraste para realçar as cores escolhidas por mim. Então, primeiro eu escolho a cor que eu quero que tenha destaque, e depois da cor que eu quero que tenha destaque, eu vou escolher um tecido para ser o tecido base. Ele pode ser mais claro que a cor que eu estou usando, ou pode ser mais preto, mais escuro. Eu poderia botar aqui um marrom, ou um azul bem escuro, para sobressair essas cores, tá? É como se fosse uma cor para destacar essas 2 cores que estão aqui. Cuidem na escolha das cores. Tá, essa técnica, porque essa técnica do triângulo perfeito é uma técnica do patchwork. Gente, às vezes a gente fala assim, patchwork, a pessoa fica, ai, eu sou iniciante, eu não posso fazer. Gente, são tudo costura reta. E é a prática que leva à perfeição. O patchwork são um conjunto de técnicas que te ajudam. Essas técnicas foram desenvolvidas a partir da prática de pessoas e elas foram sendo introduzidas e chamaram isso de patchwork. Então, não tem que se amedrontar achando que você... Não, gente, patchwork não é um bicho de 7 cabeças. É claro que tem vários níveis, né? Tem aqueles patchworks que são coisas artísticas, mas para iniciar, essa técnica aqui do triângulo, ela é perfeita, tá? Então, é assim, nós vamos precisar o quadrado de base sempre vai ser o dobro da quantidade desses quadrados aqui que eu quero que fique em destaque. Eu vou utilizar para esse tamanho de tampa 4 desse e 4 desse. Então, desse daqui vai ser 8, tá? Aí, o que eu vou fazer?
Eu vou pegar o meu quadrado. A primeira coisa que a gente vai fazer, peguei o meu quadrado de destaque, tá? Meu tecido de destaque. Botei o meu quadrado, que é o do tecido base, aqui em cima. Acerta direitinho, tá? Pontinha com pontinha, tudo direitinho. Aí eu vou pegar uma régua, ó, e vou passar um risco aqui, ó, nessa diagonal, de ponta a ponta, tá? Eu alfineto, geralmente eu faço assim, ó, alfineto de um lado, eu alfineto um lado e alfineto o outro lado. E a mesma coisa eu vou fazer com desse tecido aqui, que é o do chevron. Vou pegar também, tá? E os dois estão com esse risco aqui no meio. Aí você vai pensar assim, ah, já sei. Você vai costurar em cima do risco. Não. Nós vamos costurar assim, ó. Um pé de máquina do risco. Deixa eu aproximar aqui, para vocês verem. Ó, aqui está o risco do meio. Um pé de máquina quer dizer o quê? No patchwork a gente trabalha muito com medida. Um pé de máquina é uma medida de costura, como 1 centímetro, tá? É apenas uma medida de costura. O pé de máquina quer dizer o quê? Isso aqui é o pezinho da máquina, é o pé da máquina. Um pé de máquina quer dizer o quê? A medida. A parte aqui no meio é a parte onde bate a agulha, onde vai ficar a costura. Então, é essa distância aqui, ó, de onde bate a agulha para cá. Esse tamanho aqui é um pé de máquina. Máquinas industriais têm um pezinho da máquina mais estreito, geralmente é meio centímetro. A máquina doméstica é 0,75, é um pouquinho maior, tá? Aí o que você vai fazer? Você vai costurar um pé de máquina. Isso quer dizer o quê? Você vai colocar o seu pezinho da máquina aqui, ó, encostado nessa linha, a parte externa dele. E você vai vir costurando assim. Sempre encostadinho nessa linha, tá? E vai até o final. Fez isso, vem pro outro lado e faz a mesma coisa, tá? Para agilizar, o que eu costumo fazer? Eu costuro aqui, ó, tchum, 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 tchum. Terminei de costurar aqui, eu já encaixo o outro aqui, tá? E vou costurando todos de um lado só, depois todos do outro lado. E nós vamos ter isso daqui, tá? Deixa eu tirar aqui os alfinetes para mostrar direitinho a vocês. Verifica se os dois quadrados, tanto de baixo quanto de cima, tá no mesmo tamanho, tudo direitinho, se não tiver refila. Deixa eu falar uma coisa para vocês, que me ocorreu agora. Algumas pessoas vão pensar assim, ah, eu só posso fazer isso se eu tiver a placa, que isso aqui é uma placa de corte, se eu tiver o cortador circular, se eu tiver a régua de patchwork, que a minha nem tá aqui, a minha acho que tá lá no quarto. Não. Isso aqui são materiais que vai ajudar vocês a agilizarem na hora do corte. É mais rápido cortar com ele. Mas isso não quer dizer que sem ele não dê para fazer. Claro que nós somos iniciantes e muita gente o que tem é a tesoura. Então, você vai simplesmente fazer um molde quadrado nessa proporção, vai cortar uma tira de 15 centímetros e vai vir com esse seu molde fazer aqui, ó, e riscar. E riscar. E depois é cortar com a tesoura. Gente, dá para fazer. Aí tá, feito isso aqui, deixa eu tirar para cá, o meu cortador circular. Vai ficar assim, ó. O risco no meio, uma costura aqui e outra costura aqui e o risquinho no meio. O que nós vamos fazer? Nós vamos cortar agora em cima do risco. E tá aqui, ó, os triângulos, tá? Então, o que vai acontecer? Ó, quando você abrir esse triângulo, ó, ele vai ficar assim, 2 triângulos cada lado, né? Quando você abrir, você vai jogar a parte da costura para o lado
vamos estipular o lado base. Você vai escolher um lado. Geralmente a gente joga, a gente tomba a costura para o lado mais escuro. Só que aqui os dois tecidos são claros, eu vou estipular que eu vou tombar para o lado do fundo, tá? Do tecido do fundo. Então, todas as costuras de todos os quadrados, eu vou tombar sempre assim, ó, pro mesmo lado, tá? Tá aqui. Tombadinho. Se você for fazer com ferro, deixa eu mostrar uma coisa a vocês, ó. Evitem passar e esticar, tá? Porque como nós fizemos esse detalhezinho, nós cortamos esses triângulos, cortamos desse jeitinho aqui, o que acontece? O tecido agora ficou meio enviesado. Então, se você ficar puxando com ferro, ele vai ficar torto, tá? É só usar o ferro só para abaixar a costura, tá? Aí você vai notar que vai ficar assim, ó, sobrando esses lados aqui. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos cortar para ficar o triângulozinho, o quadrado com as pontinhas perfeitas, tá? Isso nós vamos fazer em todos os triângulos. Aí nós vamos ter isso daqui, ó. Deixa eu tirar, separar. Nós vamos ter isso daqui, tá? 4 quadrados com triângulos, né? 4 triângulos perfeitos do chevron, 4 do poá. E todos eles unidos a esse aqui que é o e aqui, ó, gente, eu não sei se está dando para vocês verem direito, mas tá um padrão de um tecido, uma construção de um tecido a partir desses quadradinhos. Essa construção vai do gosto de cada um. Vocês vão testar várias organizações. A minha capa do vaso sanitário eu vou fazer com essa organização aqui, tá? Mas vocês podem modificar. Se vocês modificar a posição dos quadrados de vocês, vocês vão ter outras organizações, outros desenhos, tá? Vai formando outros desenhos. Isso vai do gosto de cada artesã, tá? Vocês podem modificar. Vocês podem botar todos eles, ó, para cá, como se fossem setas, ó, todos numa mesma direção, tá? Vocês vão modificar e construir o tecido, o layout que vocês quiserem, tá? Essa é o que é mais gostoso no patchwork, é isso. Vocês vão utilizar os retalhos, que provavelmente iriam para o lixo. Essa é a origem, né, do patchwork, que é essa técnica que nos ajuda a emendar retalhos de forma perfeita e construir um novo tecido, tá? Eu vou fazer aquele movimento original. Eu vou querer 2 losangos aqui. Então, é assim, eu vou querer esse modelo aqui. O desenho que eu quero é esse daqui. O desenho que eu quero é esse daqui, ó. Achou o desenho que vocês querem? Pega o celular e tira uma foto. Que aí vocês vão saber se organizar. Então, vocês vão perceber que aqui tem tiras de tecido, ó. Tá? Carreiras, tá? O que nós vamos fazer? A primeira coisa que nós vamos fazer é juntar esse tecido nesse aqui, ó. Costura com costura, alfineta e vamos passar um pé de máquina aqui. Aí tá. Aí vai abrir, ele vai estar assim. Aí nós vamos pegar esse daqui e vamos deitar aqui. Um pé de máquina, virou para cá. Esse aqui deita para cá. Vamos costurar essa carreira aqui. Costurou essa carreira, recoloca ela aqui no lugar, na posição certa, e vamos costurar essa carreira aqui.
Costurou? Coloca ela no lugar de novo. E vamos costurar esta carreira aqui, tá? E assim por diante. Costurando quadradinho com quadradinho nessa posição. E prontinho, ó, tá aqui, tá? As nossas faixas já costuradas. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês é o seguinte: quando vocês forem costurar, né? Vocês vão colocar aqui, por exemplo, eu quero costurar aqui. Aí eu vou fazer frente com frente, os quadrados, ó, frente com frente, do jeitinho que eu quero, e vocês vão tombar cada costura para um lado. Se essa daqui tá para esse lado de cá, essa daqui vai estar para o lado de lá, tá? Porque aí vocês vão poder costurar aqui, ó, no meio da costura, tá? Fica melhor o acabamento. E todas essas foram feitas assim. Vocês podem observar, eu não sou uma expert em patchwork, gente. Eu estou mostrando para vocês como eu faço, tá? E agora o que eu vou fazer? Eu vou juntar isso aqui. De que forma que eu vou juntar? Eu vou juntar essa parte com essa, aí depois eu vou vir sobrepor essa com essa e depois essa com essa. Então, assim, quando eu for sobrepor essa parte com essa, o que eu tenho que prestar atenção? Eu vou jogar ela para cá e vai ficar frente com frente. Deixa eu fazer só esses dois aqui para vocês verem. Tá? Joguei, ficou frente com frente. Aí nós vamos unir as costuras. A primeira coisa é unir as costuras. De que forma? Cada costura tem que estar para um lado, da mesma forma que foi a parte interna. Então, assim, ó, costura com costura, cada costura para um ladinho. Então, eu vou dobrar isso para cá. Se essa tá jogada para cá, ó, a outra tem que estar para o outro lado, tá vendo? Para a costura ficar bem perfeitinha. Costura com costura, tá? Aí nós vamos alfinetar aqui no meio, ó. Quando você alfineta aqui no meio, você vai olhar do outro lado, o alfinete vai estar exatamente no meio também da costura que foi dada. E você vai unindo assim, primeiro nas costuras. Aí depois que tá costura com costura, aí sim nós vamos ajeitar aqui, ó, e organizar o restante para a gente poder costurar, tá? Desse jeitinho aqui, tá? Então, assim, depois que tá tudo direitinho, verifica se as costuras estão do lado certo, assim, jogadas pro lado certo, tá? E nós vamos passar um pé de máquina aqui. Na hora que você estiver passando essa costura, toma cuidado, porque às vezes o atrito do carrinho joga sua costura para o lado errado. Você sempre verifica se ela aqui não está dobrada, tá? E a gente vai passar toda essa costura aqui. E depois que passar, o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir aqui, ó, botar no esquema, dobrar essa para cá, fazer a mesma coisa, tá? Aí abre, joga essa para cá, sempre assim, frente com frente, tá? E o nosso bloco vai estar pronto. Então, esse aqui é o nosso tecido construído, tá vendo? A partir de quadrados, a gente forma triângulos, né, bicolor, e vai montando a sua padronagem, a padronagem que você quiser. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos estabilizar esse tecido com ferro, estabilizar na manta. Mas não fica passando, esticando ele não, porque senão você vai deformar o seu desenho. É só, encostou o ferro, só para dar uma leve estabilizada, porque na verdade a gente vai colocar alfinetes, bastante alfinetes, tá? Nunca corte a manta do tamanho exato do seu tecido, ok? Aí tá aqui já a manta e tecido. O forro, eu vou utilizar o jeans, tá? Então, é assim, eu vou cortar o tecido um pouco maior que esse meu tecido construído.
Vou colocar os dois tecidos com a frente para fora, porque nós não vamos nós vamos utilizar o viés, tá? Então, tá aqui já tudo organizadinho. O que que nós vamos fazer? Nós vamos alfinetar essa peça. Alfinetar assim, ó, na esquina, gente, ó, tá? Alfinetar junto com o jeans que tá embaixo. Todas as esquinazinhas de costura, vocês alfinetem, para não ter problema de escapar, tá? E nós, depois que a gente alfinetar tudo, é claro que nós vamos ter que fazer uma costura, que pode ser um quilt, pode ser um matelacê, porque matelacê é o quê? São costuras retas, porque é essa costura que vai unir definitivamente esse sanduíche formado pelo tecido principal, a manta e o forro. Aqui eu estou usando manta R2, tá? Então, como esse meu desenho aqui, o desenho que eu construí, já tem um formato geométrico, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer essa costura aqui, ó. Eu vou costurar esses losângulos aqui, ó, tá? Ó, como se estivesse rebatendo essa costurinha aqui. O que que acontece? Isso aqui vai ficar unido. Eu vou costurar isso aqui, ó, tá? Vou lá na máquina. A primeira que eu vou costurar é aqui, ó. Essa do meio, tá? Então, vou fazer isso aqui, ó. Ó, tá? Essa costura aqui do meio. Aí, depois, eu vou vir para essa aqui do meio. E depois, eu vou vir fazendo como se fosse uma tela C mesmo, gente. Eu vou costurar aqui, aqui e aqui. Esse lado eu já aprendi. Aí, agora, eu vou costurar aqui, aqui e aqui. Nessas linhas já do meu desenho. Mas agora nós vamos o quê? Nós vamos alfinetar. Então, é assim, gente. Aqui em cima eu posso fazer esse matelacê com linha verde, com linha azul ou linha branca. Agora, aqui embaixo, para ficar legal, eu vou usar uma linha escura, porque esse jeans é um jeans escuro, tá? Então, a linha da bobina vai ser uma linha escura. Se você não vai fazer essa união de tecidos, vai fazer o seu kit de banheiro com tecido comprado por você, um tecido comum, você já pode pular toda essa etapa inicial e a partir daqui você vai fazer como eu estou fazendo, tá? Vai colocar o seu tecido principal, a manta e o forro num tamanho, ó, que dê o seu molde em cima com sobras, tá? Desse jeitinho. Todo aqui. Matelaçado. Eu vou virar aqui ao contrário, que eu acho que vai dar para vocês verem a costura. Ah, isso mesmo, dá para ver melhor a costura, tá vendo? Eu costurei, aproveitei o desenho da estampa que eu fiz, tá? Mas vocês podem fazer com régua, fazer redondo, né? Cortes arredondados, enfim. Vocês vão fazer do jeito, do gosto de vocês. Aí, o que eu fiz? Eu já fiz a estampa. Essa é a direção da estampa que eu quero. Aí, aqui, ó, eu peguei aquele meu molde, coloquei em cima, coloquei ele aqui em cima, vim com um lápis ou uma caneta e risquei em cima do risco, tá? Risquei aqui em cima do risco e fiz o quê? Vamos fazer uma costura em cima desse risco aqui que nós fizemos, tá? Fez a costura, ó, eu não sei se dá para vocês verem, mas aqui tem a costura em cima do risco. Aí agora nós vamos recortar bem rente a costura, tá? Porque nós vamos cortar o formato da tampa do nosso vaso, né? E tá aqui, ó, a nossa tampinha, a nossa capinha, a parte de cima e já estabilizada no forro. O que que falta aqui? Falta
aquela parte de encaixe da tampa, tá? Então, vamos separar ela aqui, que eu vou mostrar. Vamos voltar para o nosso molde. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aqui, dessa parte aqui, a parte da base, em direção à parte da ponta arredondada. Vocês vão marcar 16 centímetros, tá? Desse jeitinho aqui, ó. Então, daqui a aqui, 16 centímetros. Isso quer dizer o quê? Ó, dobrando nesses 16 centímetros, nós temos o molde do encaixe, tá? Esse encaixe, nós vamos fazer ele em jeans. Nós vamos botar em cima do jeans e cortar, tá? Desse jeitinho aqui, ó. Esse aqui é o encaixe, beleza? Aí, gente, nós vamos colocar esse molde em cima aqui no avesso do jeans, porque o nosso encaixe vai ser em jeans, o mesmo tecido que a gente está usando no forro. Vamos riscar toda a volta. Riscou toda a volta? Vamos recortar em cima do risco, tá? Desse jeitinho aqui. Aí, o que nós vamos fazer? Em volta da nossa peça, nós vamos unir ela, fazer o acabamento como esse viés aqui azul, tá? Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos cortar um viés desse tamanho aqui. Eu vou dobrar ele ao meio. Dobra e vinca ele ao meio direitinho, pontinha com pontinha. Ó, desse jeitinho aqui. Dobrou ele ao meio, na pontinha com pontinha, dá uma esticada. Você vai ver que ele vai dar uma afinada aqui, tá? Aí nós vamos lá para a máquina, vamos encaixar aqui, ó, essa barrinha, que é o acabamento dessa barra aqui do jeans, tá? Da nossa aba. Nós vamos lá para a máquina, vamos bater uma costura aqui, ó, tá? Na beiradinha. Se você tiver uma costura trabalhada, pode, tá? Aí, quando você fizer isso, você observa que tem um lado do viés que é um pouco menor, tá? Essa parte que é um pouco menor, ela vai ficar para frente onde você vai costurar, tá? Nós vamos lá para a máquina fazer essa costura. E vai ficar assim, ó, a beiradinha, o acabamento direitinho, tá vendo? Aí agora sim nós vamos pegar a nossa parte da frente, ó, a frente da nossa capa. Nós vamos colocar aqui, ó, a frente do nosso encaixe aqui. Encaixar ele direitinho, alfinetar e vamos passar uma costura na beiradinha. Para que essa costura na beiradinha? É uma costura de proteção, porque depois nós vamos vir com viés, é legal que isso aqui esteja bem estabilizado, tá? E tá aqui, ó, tá? A parte do encaixe já colocada. Já fiz uma costura de proteção aqui, tá? E agora nós vamos colocar o nosso viés para o acabamento. Aí aqui assim, ó, mesmo esquema, nós vamos colocar o viés dobrando ele, tá? Dobrei ele. Eu costumo fazer, ó, dar uma leve puxadinha para ele ficar mais estreitinho, ele fica mais certinho, tá? Ele fica do mesmo tamanho. Nós vamos começar a colocar o nosso viés aqui, ó, nessa parte mais reta, aqui no meio. Vamos encaixar ele direitinho e vamos começar daqui. Aí você vai vir costurando aqui. Quando chegar aqui nessa quininha, você vai fazer assim, ó. Você vai empurrar o seu viés. Esse viés industrial, gente, é muito bom,
para fazer esse tipo de coisa. Ó, você vai botar o dedo aqui, ó, aqui, e vai empurrar a pontinha do viés. E automaticamente vai fazer um cantinho mitrado, tá vendo? Ó, tá assim. Você vai parar de costurar um minutinho, vai pegar aqui, ó, e vai empurrar para cá. E vai apertar que ele já dobra assim, tipo um cantinho, ó, tipo um cantinho mitrado, tá? E aí vem costurando toda a volta até chegar aqui. Então vamos lá. Eu costumo sempre colocar, ó, o meu rolinho de viés aqui. Porque eu acho que aqui ele fica mais prático para mim, puxando viés, tá? Então, é o que eu falei antes. Vamos começar por aqui. Aí aqui, ó, gente, eu não sei se dá para vocês verem, eu cortei a pontinha assim, ó, enviesada, tá vendo? Aí eu vou fazer o quê? Essa pontinha que eu cortei enviesada, eu vou dobrar ela para dentro, ó, e vou... Ela vai abraçar o início do viés aqui, tá? E nós vamos costurar novamente. E tá aqui, ó, gente, prontinha a nossa capa da tampa do vaso, tá? O forro dela jeans, o acabamento todo direitinho. Aqui é o encaixe. Esse é o tamanho padrão, tá? Mas, como eu falei no início, vocês podem fazer pro tamanho da sua tampa do vaso. Fica o acabamento perfeitinho, olha, a padronagem fica muito bonitinha. Esse trabalho de patchwork, ele é muito valorizado, ele agrega muito valor à peça, tá? A peça mesmo, rapidinho a gente faz. E para venda, gente, é muito legal, tá? Então, é isso, a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.